Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Câmara dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Esta semana a nossa produção se puxou para fazer o melhor programa para você. Confere só as atrações. O tango, seu fascínio e curiosidades em uma conversa descontraída com o professor argentino Daniel Osvaldo Carlos. O segredo da longevidade das Blue Zones, zonas azuis, onde pessoas ultrapassam os 100 anos de idade em plenitude e vigor, com a doutora Vivian Guerini. O dinheiro pode trazer felicidade ou dor de cabeça, dependendo da forma como é administrado. O especialista Rodrigo Marques Fernandes orienta. E também as infinitas possibilidades de cura, perdão e correção de rotas com a facilitadora de Ho'oponopono, Luciana Soares. Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre um tema que é absolutamente fascinante. Nós vamos falar sobre tango com um professor argentino, Daniel Osvaldo Carlos, que é diretor do Grupo 8 Adelante. Como vai, professor? Tudo bem, tudo bem. Tirando o calor, está tudo perfeito aqui. E tirando o calor, professor, nos explique da onde vem o fascínio pelo tango. Bom, o tango é uma dança popular, é uma música popular, música e dança, né? Que envolve um casal, Então, o grande fascínio é isso, é uma dança de casal, uma dança de abraço profundo. A gente tem que abraçar a dama com um abraço assim muito aconchegante, muito prazeroso, para fazer algumas figuras no piso, na pista de dança. Então, tanto o casal, tanto o homem como a mulher se fascinam por essa dança que é muito terna, muito passional, muito carinhosa, assim como também fascina o público que enxerga a esse casal. Então, porque ver um casal dançando uma música bonita, acompassada, lenta, nesse tipo de abraço, dá realmente um prazer, dá assim uma sensação de felicidade, né? Porque todos sonhamos, todos queremos, todos pretendemos amar uma pessoa, né? Então, o tango é a representação do amor na dança. Por outro lado, professor Carlos, nós podemos dizer que o tango fala sobre dores e amores mal resolvidos? Sim, é uma dança, e a letra do tango justamente dá como exemplos, situações da vida normal de uma pessoa, de uma situação existencial, porque nós nascemos, somos crianças, somos adolescentes, e depois entramos em um período em que encontramos a uma pessoa do sexo oposto, no caso a mulher, o homem, a mulher. Então o tango representa todas essas disputas, todos esses encontros e desencontros com o sexo oposto, seja na felicidade, seja na tristeza, na dor, na alegria. Claro, originalmente na alegria não se canta, o poeta não se expressa através da alegria. Sobretudo escreve quando sofre, quando sente uma dor profunda, né, por uma perda do amor, ou um amor impossível. E aí quando o poeta expressa em letras expressa em letras essa situação, e essa situação depois o músico toma essa letra e lhe coloca uma música, e aí nasce um tango. Professor Carlos, dentre tantos tangos famosos, destaca-se o La Comparsita, que, segundo dizem, já passou das 2.500 gravações. Sí, se llama en Argentina y en Uruguay, lo llamamos un tango dos tangos, ¿no? Sería un tango más representativo en el mundo entero. La Comparsita nace de un autor uruguayo que se llama Matos Rodríguez. Nace en Montevideo, es un tango uruguayo.
y con un tempo transcende, se torna tango rioplatense, compartilhado con los músicos y artistas de Buenos Aires. Y después pasa las fronteras y se transforma en un tango mundial. Mas la comparsita es de Matos Rodríguez. Matos Rodríguez era una marcha inicial, era una marcha de carnaval, por eso se llama comparsita, porque viene de comparsa de carnaval. Entonces él hizo una marchinha na realidade, uma marchinha. Depois ele disse que era um tango, né? Porque os amigos perguntavam, ai, que linda essa marchinha de carnaval. Disse, não, mas eu quis fazer um tango na realidade. Então, só que ele não sabia música. Aí pediu para um mestre músico argentino, Roberto Firpo, que passasse isso uma partitura. E Matos Rodríguez, que era um pianista amador, não? Intuitivo, tocou a música para Matos Rodríguez e Matos Rodríguez passou isso a uma partitura musical. Então, assim que nasce um tango muito, muito lindo realmente. Em todas as milongas, em todos os bailes, em Buenos Aires, em Montevideo, quando está por finalizar o baile, sempre colocam a comparsita como tango de despedida. Diz, bueno, e com este tango finalizamos a noite. Para encerrar, eu não posso deixar de lhe perguntar, é difícil dançar um tango? Bom, eu te posso dizer que sim e que não. Que sim é porque leva um tempo, leva uma aprendizagem, é uma metodologia a seguir, né? Não se dança tango intuitivamente, tu tens que ir realmente com um professor, com alguém que te indique como é que se aprende passo a passo. E é um processo longo, depende do nível que tu queira alcançar. E depois, eu digo que não porque aquele que gosta de tango, que sente por paixão pelo tango, não se preocupa com o tempo que vai ter que perder em dançar tango, sino que ele vai desfrutando dia a dia, tango a tango, vai desfrutando desse momento que é único. Professor Carlos, nós vamos lhe pedir algumas dicas de tango nos próximos programas, ou seja, nós vamos lhe convidar de novo e o senhor promete para nós que vai nos dar umas dicas básicas para esboçar alguns passos de tango. Pode ser? Com muito prazer, eu posso dar aulas de tango por aqui, por este canal. Muito bem, vamos agendar com a nossa produção. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco no De Bem com a Vida. Não, por favor, eu que sou agradecido. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. Hoje, no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre um assunto que interessa 11 a cada 10 pessoas. É isso aí. Nós vamos falar sobre as Blue Zones, ou seja, zonas azuis, onde os seus habitantes vivem até os 100 anos de idade, plenos, com saúde, com leveza e com vitalidade. Para nos esclarecer sobre as Blue Zones, recebemos, com muito prazer, a doutora Vivian Guerini, cirurgia dentista, especialista em harmonização facial e também em física quântica aplicada à saúde. Como vai, doutora Vivian? Tudo bem, maravilhosamente bem. Que bom ver esse sorriso lindo estampado no seu rosto. A gente precisa tanto dessa alegria, desse bem-estar, né? Esse estar de bem com a vida. E de imediato eu lhe pergunto, explica para nós, por favor, o que são as Blue Zones. As Blue Zones, ou zonas azuis, são os locais no mundo onde as pessoas são mais longevas, ultrapassando a marca dos 100 anos de idade. Isso mesmo, lá é comum ter centenários, né? E nessas regiões dos planetas, essas pessoas têm a expectativa de vida muito maior do que está registrado na Organização Mundial de Saúde. Eles têm estimativa de 2016
que o máximo são 72 anos. Pasmem, né? E essas pessoas lá ultrapassam 100, 110 anos tranquilamente. O interessante é que o conceito das Blue Zones surgiu em 2004 na Ilha da Sardenha, a partir de um trabalho demográfico feito por pesquisadores e cientistas, que identificou na província de Nuoro, em Ogliastra, na Sardenha. Essa pesquisa investigou uma peculiaridade genética dos seus habitantes, o marcador M26, que é um gene ligado à longevidade. Entretanto, constataram que o estilo de vida é um fator preponderante na manutenção da saúde integral e no dinamismo daquele povo. Posteriormente, Cristina, foram identificadas mais 4 regiões. Então, nós temos 5 regiões de Blue Zones, né? São elas: Icária, na Grécia; Ogliastra, na Sardenha, Itália, onde tudo iniciou, né? Okinawa, no Japão; na Península de Nicoya, na Costa Rica; e Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. Doutora Vivian, a senhora falou que foi identificada uma peculiaridade genética. Nisso, em princípio, nós não podemos mexer. Mas naquilo que nós podemos influenciar, é exatamente a que as Blue Zones nos apontam. Então, em todas essas regiões identificadas, essas 5 regiões, existe um segredo. Nós temos a genética, mas a genética não é um fator predominante. A genética é responsável por apenas uma parte. E o restante fica por conta da epigenética, do ambiente e desses hábitos. E foram constatados alguns segredos nessas zonas. Então, vamos lá. Esses segredos. O primeiro deles, atividade física. Essa população costuma manter o corpo ativo diariamente, mas não é aquela atividade de só ir à academia. Eles têm o compromisso com o movimento, com o fluxo, deixar fluir o corpo. Então, eles adotam atividades rotineiras, como cuidar do jardim, fazer caminhada, né? Manter os alongamentos diários. E essas opções são consideradas ótimas para manter o corpo ativo. O segundo segredo é eles vivem em comunidade e têm um convívio social. Este forte senso de comunidade diário é que também traz uma qualidade de vida para eles. Eles conversam, eles se ajudam, eles se divertem, né? E acaba se tornando hábito. E esses hábitos se tornam atos culturais e, ao mesmo tempo, evitam um sentimento de solidão. O terceiro segredo, eles têm uma espiritualidade elevada e um propósito de vida. O ponto comum de todas essas Blue Zones é a conexão com a espiritualidade e a fé. Estima-se que esta fé e essa crença são coisas que aparentam ter uma conexão muito ligada com a longevidade desse povo. Outro ponto, outro segredinho, alimentação equilibrada. Eles têm uma regra de alimentação dos 80%. Eles se alimentam correspondente a não sentir fome, mas não estar estufado plenamente. Então, o que é essa regra? Eles não ficam cheios, então ele tem espaço para digestão e estão sempre ativos, porque nós sabemos que quando estamos muito plenos, satisfeitos, o corpo fica mais lento. E eles mantêm essa atividade, esse fluxo, esse movimento. Além disso, a dieta deles é rica em frutas, em fibras, em oleaginosas, né? E eles mantêm um consumo equilibrado de água, vinho e café. Tudo na vida é construído e tudo é multifatorial. Eu dando uma dica só, ao invés de várias dicas, né?
eu indicaria seguir esses segredos revelados dessa população, né, da Blue Zones, e assim nós teremos uma longevidade saudável e estaremos sempre de bem com a vida. Beleza, muitíssimo obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida. Certamente essas dicas irão cair redondinho para quem busca estar de bem com a vida e chegar aos 100 com muita leveza. Um grande abraço, doutora. Obrigada, igualmente. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre um assunto que pode nos trazer muitas alegrias, mas se não for bem administrado, com certeza trará dor de cabeça. Para falar sobre a questão dinheiro, nós recebemos o advogado Dr. Rodrigo Marques Fernandes. Como vai, Dr. Rodrigo? Vou muito bem, Cris. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo na medida do possível, né, doutor? E em busca desta tranquilidade, eu lhe pergunto, é possível a geração 60+, também conhecida por economia prateada, administrar as suas finanças? Com certeza, Cris. Mas aqui é importante nós separarmos dois aspectos, né? Administrar em termos de planejamento, para chegar a essas 60+, né, para que se tenha uma previsão, né, para as despesas que virão, né? Ou, no momento em que nós chegarmos, nós temos que reorganizar as finanças para conseguir encaminhar aí uma terceira idade, né, com mais tranquilidade. Mas é muito importante, Cris, nós entendermos o seguinte: a rigor, quando nós estamos, né, com 60+, nós dispomos de mais tempo, né? O que nós queremos fazer com esse mais tempo? Nós queremos viajar, nós queremos ter mais lazer, nós queremos ajudar os nossos netos, né? Ou não, né? Então é importante já ter isso em vista, né? Pelo que se sabe, doutor Rodrigo, o planejamento não fazia parte da maioria do cidadão sênior, né? Então, vamos imaginar que, neste momento, a pessoa decida administrar os seus recursos, ainda que não tenha planejado as finanças. Que conselhos o senhor daria? Eu dou um conselho muito básico, né, Cris? E também aqui eu vou separando duas situações. Nós chegarmos aos 60+, saudável ou não, né? Em qualquer um dos casos, é importante se reorganizar essas despesas, né, a questão financeira, estabelecendo, né, prioridades de gastos, né? É muito importante, nós desenvolvemos isso, né, em termos de consultoria, para orientar as famílias, tanto o indivíduo 60+, ou a sua família, em caso de alguma necessidade em termos de enfermidade, montar uma planilha de gastos, vendo as suas prioridades, vendo qual é a situação e como é que vai buscar recursos para caso o cobertor fique curto, né? Mas é inevitável, Cris, quando chega na 60+, nós temos mais despesas, né?
Então, o importante é nós buscarmos antever isso, né? Falarmos em termos de planejamento para chegar a essa situação, né? Com que idade, doutor Rodrigo, o senhor que é especialista em administração, o senhor sugere que a gente se ocupe com as finanças? Na verdade, Cris, eu entendo que a preocupação com as finanças deveria ser até parte do currículo escolar, né? As crianças já deveriam, no período de formação, terem a visão da importância da administração financeira, né? Mas falando especificamente em termos de previsão para 60 a mais, nós temos alguns caminhos, né? E isso é ao decorrer da vida, né? Qual é a idade ideal? Não existe uma idade ideal, é quando nós buscarmos os meios para isso, e para isso existem profissionais, né? No nosso caso, a gente pode orientar como fazer isso, buscar alternativas para se prever como é que eu vou querer a minha velhice. Eu vou querer ser aquele idoso onde para jantar, para viajar, eu vou depender de um convite de um filho, de um familiar, ou eu vou querer, ao contrário, beneficiar isso a eles, né? Eu poder convidar para um jantar, para poder ajudar na educação dos netos, o que eu quero? Como é que eu posso fazer isso, né? Se eu fizer, e tudo isso se resume basicamente se fazer uma reserva financeira. Essa reserva financeira pode ser feita a contratação de seguros, ou pode ser simplesmente uma reserva financeira, onde parte do meu patrimônio, que eu vou constituindo ao longo da minha vida, eu vou reservando para esse período, né? Nós temos parceria com escritórios que trabalham com investimento offshore, buscando exatamente essa previsão, né? Então, aqui nós estamos falando do quadro de chegar aos 60 a mais saudável, né? Então, o planejamento para chegar a 60 a mais saudável é fazer uma previsão financeira, né? Ter uma reserva financeira. E se nós tratarmos de chegarmos aos 60 a mais com alguma situação onde não é tão saudável, alguma doença, né? Alguns casos, né, eu falando de conhecimento próprio, que a minha mãe tem Alzheimer, né? E foi exatamente sentindo na pele e com a minha experiência na área administrativa financeira que eu consegui montar essa forma de se prever isso, né? O Alzheimer é uma doença degenerativa, cognitiva, e que não é irreversível. Então, vai acontecer certas situações, né? Vão acontecer certas situações que nós temos que estar prevendo, né? Muito obrigado, doutor Rodrigo. Ho'oponopono, que significa em havaiano, colocar em ordem perfeita, tem ganho centenas de adeptos no mundo todo. Para conhecer um pouco mais sobre essa prática, que para alguns é uma filosofia de vida, nós recebemos no De Bem com a Vida, com muito prazer, a terapeuta integrativa e facilitadora de Ho'oponopono, Luciana Soares. Como vai, Luciana? Bem. Luciana, explica para nós, por favor, o que vem a ser Ho'oponopono. Ho'oponopono, como bem tu falaste, é uma ferramenta de autoconhecimento e também é uma filosofia de vida. Ho'oponopono, ela é muito antiga, vem dos ancestrais das ilhas da Polinésia e nós conhecemos muito aqui através do Havaí. Ho'oponopono significa entrar em exatidão. Pono significa bondade, retidão. Então, como tem duas vezes pono, significa assim, muito mais. Então, é ocasionar uma bondade, uma retidão, uma exatidão, muito mais. E ela sendo essa ferramenta de autoconhecimento, o que ela nos traz? Ela nos traz uma maneira de limparmos as nossas crenças, os nossos programas e os nossos bloqueios. De que maneira? Com nós mesmos, em nós. Luciana, nós podemos dizer que a prática do Ho'oponopono pode promover a cura de que aspectos na nossa vida? Tem muitas pessoas que colocam o Ho'oponopono como uma ferramenta de cura. Mas eu quero deixar bem claro que o Ho'oponopono, o que ele traz?
ele te traz uma ferramenta onde tu possa limpar em ti, que a única coisa que tu pode realmente mudar e transformar é em ti. Nada é nos outros. Então, esta forma, ele cura porque ele traz a paz do eu. A partir do momento que tu estar em paz, tu pode conseguir qualquer coisa na tua vida. Luciana, talvez esse encontro com a paz tenha feito com que essa prática ganhe tantos novos adeptos no mundo todo? Sim, no mundo todo. Porque ela começou mais ou menos lá nos anos 70, quando a Morna Simeona, que era uma xamã havaiana, ela trouxe o ritual do Ho'oponopono do Havaí para os Estados Unidos e o Canadá. Ela viu que as pessoas estavam muito adoecidas, não adoecidas só fisicamente, mas sim espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Então, ela trouxe um ritual onde precisava de xamãs, onde precisava de toda a tribo, de uma maneira que se chama a identidade própria. O que é essa identidade própria no Ho'oponopono? É tu contigo mesmo. Tu não precisa de mais nada. É tu. É tu te limpando. Limpando a gente fala assim porque é limpar as memórias erradas, limpar as nossas crenças. É uma maneira tua. É só tu que pode fazer alguma coisa por ti. Luciana, tu pode nos orientar, nos passar algumas dicas práticas de como a gente mesmo possa praticar essa limpeza? Sim. A primeira coisa que nós podemos fazer, e isso não só com o Ho'oponopono, é quando tu para e tu respira. A partir do momento em que tu entra no ponto zero, que é estar consciente na tua respiração, que é inspira, porque tu não vai conseguir pensar em mais nada além do que tu está fazendo. Então, tu está inspirando e expirando. Neste ponto zero, tu estás em contato contigo mesmo. Então, tu pode, se alguma situação te incomodou, se algum sentimento, se alguma emoção está te atrapalhando no teu fluir da tua vida em relação a um outro, mas eu sempre deixo claro, não é o outro, é contigo, tu faz as 4 frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou sou grato para os homens. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Isso mesmo. O que isso significa, Cris? Quando tu diz sinto muito, tu não está dizendo para o outro, fulano, sinto muito. Não, tu está dizendo para ti, eu sinto muito por eu ter feito, por eu ter ocasionado essa situação ou essa emoção que está em mim. Me perdoe, não estou pedindo perdão para ti, eu estou pedindo perdão para mim mesmo. Por favor, me perdoe. Eu sinto em mim essa necessidade, esse reconhecimento de perdoar a mim, porque fui eu que ocasionei este erro, essa situação. Eu te amo. Na verdade, não é eu te amo, é como se tu colocasse um espelho na tua frente. Eu me amo. Eu me amo porque só o amor é que realmente cura. E eu me amo porque eu sou a principal pessoa para mim mesmo. Eu me amo. E sou grata por quê? Porque essa situação veio até a mim, ela veio lá do meu inconsciente e eu reconhecendo ela, eu sou grata pela oportunidade de limpar esta memória, esta crença ou esse programa. E eu sou grata pela tua presença no De Bem com a Vida. Um abraço, terapeuta Luciana Soares. Gratidão. O programa nem terminou
E eu confesso, já começo a sentir saudade de você. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090.